No palco global, a Rússia mais uma vez apresenta seu peculiar teatro eleitoral, onde as cortinas se abrem não para revelar uma competição política genuína, mas para encenar uma peça já escrita, com Vladimir Putin garantido a reter o poder em um espetáculo que mistura autocracia com uma paródia de democracia. À medida que os cidadãos russos vão às urnas em 2024, a eleição presidencial emerge não como um reflexo das visões populares, mas como um ritual meticulosamente coreografado destinado a legitimar o contínuo domínio de Putin, enquanto o espectro da oposição silenciado ou eliminado assombra esse teatro político, escancarando o óbvio sobre a democracia russa. Estão acontecendo agora as eleições presidenciais na Rússia, que vão até domingo, 17 de março. É a quinta disputa presidencial do Putin, desde os anos 2000, quando ele subiu ao poder há 25 anos. A vitória é dada como garantida, inclusive com alguns bajuladores do atual governo, como por exemplo o líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, sugerindo até mesmo que as eleições fossem canceladas, já que o país está em guerra. A maneira encontrada pelo Putin para permanecer no poder desde a renúncia do Boris Yeltsin em 99 foi uma das mais cruéis e covardes possíveis, tomando medidas que iam desde a supressão de liberdades civis até mesmo inventando guerras. Putin sobreviveu, enriqueceu, enfraquecendo a oposição, controlando a imprensa e reprimindo a sociedade civil russa. Tenho inclusive outro vídeo falando sobre isso que eu vou deixar nos stories. O Putin vai enfrentar outros concorrentes? Sim, mas nenhum capaz de oferecer qualquer tipo de ameaça eleitoral. Olha só, o Alexei Navalny, maior símbolo da resistência à ditadura russa, que expôs a corrupção do governo e das elites do país, foi morto há exatos 30 dias antes das eleições, enquanto cumpria pena em uma prisão no Ártico. É esse o tipo de destino de quem desafia o ditador. Havia possibilidade da candidatura do Boris Nadezhdin, um político liberal que seria o único candidato crítico ao Putin e às suas ações contra a Ucrânia, o único que se posicionava contra a guerra, e para ele poder se candidatar precisava reunir mais de 100 mil assinaturas em 40 regiões do país e apresentar para a Comissão Eleitoral Central Russa, que é quem organiza as eleições no país. Resultado, ele apresentou quase 105 mil assinaturas, mas a Comissão Eleitoral rejeitou mais de 9.100 delas, ou seja, 8,7% das assinaturas, alegando irregularidades. E para se qualificar, você não pode ter mais de 5% das assinaturas invalidadas, ou seja, inelegível. Outra que foi barrada, Yekaterina Duntsova, outra figura antiguerra e crítica de Putin, também foi impedida de concorrer às eleições. Ela tentou se registrar como candidata, mas foi desqualificada no início do processo de registro devido a supostos erros técnicos na sua documentação. Então quem sobrou? Nikolai Kharitonov, do Partido Comunista, um veterano na política com histórico de votações que se alinha com a aprovação de medidas controversas, incluindo o apoio à invasão da Ucrânia e legislações repressivas. O Leonid Slutsky, do Partido Liberal Democrática, que apesar do nome não tem nada de liberal e nem de democrático, já que suas posições e lealdade ao Putin contradizem a nomenclatura partidária. E o Vladislav Davankov, do Partido Novo Povo, que embora seja liberal e defensor da paz na Ucrânia, fala que deseja paz, mas assim, não se posiciona contra a guerra, e seu apoio ao Putin levanta dúvidas sobre a sua autenticidade e independência política. Então são esses os opositores que poderiam de alguma maneira fazer o papel de fato de ser oposição, ou eles tiveram mortes suspeitas ou foram impedidos de concorrer às eleições. Só ficaram 3 candidatos que sequer representam qualquer tipo de ameaça ao Putin. Mas se o país já é uma ditadura, por que então fazer eleições? Primeiro ponto, porque o Putin não precisa só ganhar as eleições, mas ele precisa também ganhar mais votos do que a última eleição. Por quê? Porque isso mostraria que ele tem um apoio muito grande, um apoio que inclusive cresceu desde o início da guerra. Em 2018, Putin teve 56 milhões de votos e agora quer ter pelo menos 60 milhões. E de onde esses votos viriam? Se não do próprio país, poderiam também vir dos 4 territórios ucranianos anexados ilegalmente: Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. São mais de 4 milhões e meio de eleitores nessas regiões. Imagina se há qualquer
qualquer tipo de integridade eleitoral em uma zona de guerra, uma zona invadida, onde há inclusive relatos de votações coercitivas. O Putin precisa dar legitimidade ao seu mandato eterno e à sua guerra infinita. E essa legitimidade, de acordo com as táticas do Putin, vem ao mostrar que a oposição ao seu regime continua uma minoria e que não consegue falar mais alto do que a vontade do povo russo. A aprovação dele é alta, de 80%, e a maior parte dos russos, 75%, apoia as forças armadas. E para esses números permanecerem altos, é preciso reforçar que existe uma ameaça externa. Já é possível constatar que em períodos de paz, as avaliações positivas do Putin ficam estagnadas, e quando há conflitos militares, como a guerra na Geórgia de 2008 ou a anexação da Crimeia em 2014, aí esses números aumentam. Mas os russos não são completamente alienados não, tá? Quando o Putin aumentou a idade de aposentadoria em 2018 e 2020, a sua popularidade caiu. Outra medida impopular, que eu posso até falar em algum outro vídeo, deve acontecer logo depois das eleições, que é algo que ele tem tentado evitar agora justamente para ter esses números bem positivos, que é uma mobilização para a guerra. A Rússia, assim como a Ucrânia, está precisando de combatentes na linha de frente. Mas voltando aos motivos sobre por que estão acontecendo essas eleições, votar em Putin e endossar o seu governo implica também uma ratificação dessas políticas beligerantes e das estratégias de confronto com essa ameaça externa, ou seja, com o Ocidente. O governo utiliza a retórica da ameaça ocidental como justificativa para medidas autoritárias, incluindo repressão, censura e a suspensão de liberdades. Sério, assiste meu outro vídeo. E essa narrativa de cerco serve para desviar a atenção das questões internas e fortalecer o controle do poder. O autoritarismo não ocorre simplesmente porque as pessoas gostam dele. Elas precisam acreditar que existe uma ameaça concreta. Então, precisa sempre haver uma desculpa, um contexto para que as pessoas abram mão de certas liberdades, para que elas deem cartas brancas para que esses autoritários façam o que for necessário para protegê-las. Tem que sempre haver um pretexto. E o pretexto que o Putin vende para os russos é essa suposta ameaça ocidental. Essas eleições têm sido vistas como uma maneira de referendar a atuação do Putin. Não é para ninguém escolher nada. A gente já falou aqui várias vezes que a maior prova de uma democracia funcional é uma transição pacífica de poder, é você passar o bastão sem fazer barulho. Na Rússia, a possibilidade de passagem de bastão é fanfic. É como se fosse aquele jogo da dança das cadeiras em que o Putin joga sozinho, a música para e só ele senta. O Putin tem enfatizado a narrativa de um Ocidente hostil, chegando a mencionar inclusive agora no seu discurso anual o potencial uso de armas nucleares em caso de um ataque contra a Rússia. Essa postura intensifica o sentimento nacionalista e a percepção de um país sob ameaça, fatores que Putin explora para legitimar sua liderança e suas políticas. Logo, as eleições são percebidas menos como um exercício democrático de escolha e mais como um mecanismo para validar e perpetuar o poder de Putin, sob o pretexto da defesa nacional e estabilidade. Há também outras irregularidades eleitorais na Rússia. Os votos de cabresto também são bem populares por lá. Existem versões russas dos coronéis, que são as lideranças étnicas locais. Existe o clientelismo também, a troca de bens materiais por apoio político com a população, com funcionários das indústrias estatais votando em massa. Tem local de votação que distribui brinde eletrodoméstico. Se aqui a galera distribui dentadura, na Rússia eles distribuem lenha para o inverno, porque é frio. E como eu disse, a popularidade dele é alta, as pessoas votam nele por diversos motivos. Porque querem, mas também porque são forçadas a tirarem foto com a cédula de votação para mandarem para os seus chefes. Os russos não são, no geral, muito apegados a eleições. Já é meio que um hábito, é o hábito que eles conhecem. Muitos já se acostumaram com o Putin. Putin é o governo e o governo é o Putin. É quase como se o hábito fosse pegar e a cada 4 anos, ou a cada 6 anos, votar no Putin. Aí, para tentar remediar isso, já que os protestos são proibidos, quais as medidas da oposição verdadeira? A Yulia Navalny, a viúva do Alexei Navalny, até chegou a sugerir que as pessoas fossem todas votar no mesmo horário, ao meio-dia.
A situação por lá é muito grave e antes das eleições de 2018, os mandatos presidenciais aumentaram para 6 anos. Aí, em 2020, houve uma reforma constitucional que deu um reset nos mandatos do Putin. É como se fosse assim, agora podem ser só 2, mas só vai valer a partir de agora. Então ele concorre agora, em 2024, e também vai poder concorrer em 2030. O que significa que ele poderia ficar no poder até 2036, quando ele tiver mais de 83 anos. Aí, se isso acontecer, ele vai ter quebrado o recorde de 29 anos do Joseph Stalin no poder. Mas também não tem novidade aí, já que desde que foi apontado como sucessor do Boris Yeltsin em 2000, o Putin sempre falou que a Constituição diria quanto tempo ele poderia ficar no poder. E é assim que funcionam essas ditaduras modernas. Elas têm constituições que são muitas vezes seguidas, mas as regras são sempre alteradas conforme a música toca. Em meio a esse cenário eleitoral sombrio na Rússia, a comunidade internacional precisa urgentemente desempenhar um papel ativo e consciente na não conivência com as ações do regime do Putin. A aceitação tácita ou apoio direto de países ao redor do mundo às políticas do governo russo não apenas legitimam esse regime autoritário nefasto, mas também contribuem para a perpetuação de um ciclo de repressão e violação de direitos, particularmente o não alinhamento de nações da Ásia, África e América Latina e até mesmo do próprio Brasil ao bloco ocidental tem sido estrategicamente utilizado pelo Putin para projetar uma imagem de legitimidade e apoio internacional, desafiando as críticas e sanções impostas pelos países do Ocidente. Para quebrar esse ciclo e fomentar mudanças positivas, é crucial que esses países reconsiderem suas posições e alianças, reconhecendo que o seu apoio ou sua neutralidade frente às ações do Kremlin tem implicações diretas na sustentação do autoritarismo russo. É muita hipocrisia defender democracia e direitos humanos internamente ao redor do mundo e ao mesmo tempo endossar ou ser indiferente às políticas do Putin. Os líderes mundiais precisam enviar uma mensagem muito poderosa de repúdio à opressão e ao desrespeito aos princípios democráticos e direitos humanos na Rússia. Essa mudança de postura internacional não apenas isolaria o regime russo, pressionando-o a reconsiderar suas estratégias autoritárias e expansionistas, mas também fortaleceria os movimentos de oposição dentro da Rússia, oferecendo um vislumbre de apoio e solidariedade global. Portanto, a responsabilidade de moldar um futuro onde a democracia e a liberdade prevaleçam na Rússia não recai somente sobre os ombros dos cidadãos russos ou de seus líderes oposicionistas, mas também sobre a comunidade internacional que deve escolher entre ser um espectador passivo ou um agente ativo na mudança global.